Oi, pessoal, boa tarde. Estamos de volta agora para falar sobre a nossa quarta semana de atividades. Continuamos com o tema fungos e nós vamos falar sobre algumas outras particularidades desse micro-organismo, tá bom? Vamos lá? Bom, o texto começa com o seguinte: o corpo dos cogumelos e bolores é composto de fios compridos e finos, também são microscópicos, chamados de hifas. Vamos voltar? Ó, semana passada falamos de fungos, certo? Falamos de unicelulares e pluricelulares. E aí a gente entrou nessa questão do cogumelo e do bolor, que são micro-organismos que são fungos e têm mais de uma célula e por isso são pluricelulares, ok? Então vamos lá. O corpo, o que compõe ele, são fios que são bem compridos e fininhos. E também são tão imperceptíveis que a gente só consegue ver com o microscópio, tá? E ele tem um nome específico, esse corpo, então chama hifas. Essas hifas, elas crescem em meio ao solo. Então, elas crescem entre a terra, ok? Ou a rocha, enfim, dependendo da camada do solo que ela está. Há restos de alimentos em troncos caídos e em outros locais. Então, elas crescem em vários locais, no solo, em restos de alimentos, em troncos caídos, enfim, onde elas conseguem se alimentar, ok? As partes desse organismo que a gente consegue ver são apenas as estruturas que são relacionadas à reprodução, que crescem acima da superfície. Ó, então vamos lá. A gente só consegue ver aquilo que cresceu em determinada superfície, entende? As hifas, que é como é que ele é composto por dentro, a gente não consegue ver. Então aqui, ó, essa imagem, ela tá ilustrando isso, ó. Esse aqui é o cogumelo, tá vendo, ó? É o corpo da frutificação, que é por dentro, que é o que a gente consegue ver, tá? E tá vendo aqui, ó? Esse aqui é uma fatia de pão, tá vendo que ele tá com bolor aqui no cantinho, ó? Isso é o que a gente consegue ver, ok? E as hifas, que é essa parte que fina, né? E comprida, que compõe ele, é o que a gente não consegue ver, que é essa parte de dentro aqui, ó, tá vendo? Que a gente tá mostrando aqui para vocês. Esses são elementos, né? Só um adentro, são elementos fora de uma escala e as cores, elas não são verdadeiras também, tá? É só uma forma de representação. Nos cogumelos e bolores, grande parte do organismo fica embaixo da superfície. As partes que ficam em cima são estruturas de reprodução. Então, a parte que em cima é a parte que eles conseguem se reproduzir, porque, pensa, um fungo ele não é um fungo, eles são vários no mesmo lugar. Então, eles vão se reproduzindo a partir que eles conseguem consumir mais aquilo que está ali, enfim, por exemplo, aqui o pão ou o solo, né, no caso dos cogumelos, e eles vão se reproduzindo. Essa é a parte que a gente consegue ver. A parte que a gente não consegue ver é a que está dentro das superfícies e geralmente vai ser essa que compõe essas hifas, que são esses fios que compõem os fungos, tá bom? Passando para baixo agora, aqui, ó. Segundo parágrafo, é o texto, título, né, na verdade. A professora já está trocando as nomenclaturas. Os fungos são importantes para o ser humano. Por quê? Vamos ver, isso aqui é uma afirmação. Alguns fungos são utilizados na alimentação, como o champignon ou o shimeji. Tanto o champignon como o shimeji, eles são alimentos que a gente consome em vários tipos de comida, né? Talvez não seja tão usual, né? Tão conhecido por vocês, mas, por exemplo, champignon tem muito em pizza, risoto, né? E o shimeji, ele tem mais em comidas que são japonesas, que a gente conhece como japonesa, né? As leveduras são usadas como fermento na produção de pães, bebidas alcoólicas e etanol. Então, vamos lá. Leveduras, que é o que? Um fungo
unicelular, que a gente viu lá na semana passada. Ela é usada como fermento na produção do pão. Então, a gente utiliza um fungo para construir um alimento. As leveduras são usadas nas bebidas alcoólicas, então toda cerveja que tem por aí tem leveduras nela e é um fungo. O etanol é o álcool e ele também é fabricado, né, a partir de fungos. E da levedura, tá, gente? E é usado como combustível de automóvel, tá? Alguns fungos também são usados na produção de antibióticos, que são remédios que matam bactérias que causam doenças em outros seres vivos. Então, assim, tanto que o antibiótico ele é um remédio muito forte, que hoje ele é só vendido com receita médica. Por quê? Porque ele combate as bactérias que estão no nosso organismo. Então, por isso que a gente não pode tomar assim, né, toda hora de qualquer jeito. Porque quando a gente precisar combater uma bactéria, ela precisa não estar imune àquele antibiótico. Então, por isso que ele é prescrito, tá? Só com receita médica. Aí aqui, a gente tem duas imagens. Uma é do shimeji, que é um cogumelo para ser usado na alimentação. Tá vendo aqui, ó? Ele é um cogumelozinho mais diferentinho. A gente acha muito ele em comida japonesa. E aqui, essa mancha clara no centro da placa de cultivo de micro-organismos são fungos cultivados em laboratório para a produção de penicilina, que é um antibiótico, tá vendo? Então aqui, ó. Esse núcleo aqui, ele foi produzido em laboratório a partir de um fungo para produzir um antibiótico, que é muito utilizado quando a gente precisa de atendimento médico, ok? Então vamos às perguntas. Tá vendo? Ó, tem bastante imagem também, texto curto. Então, assim, a gente está ajudando vocês a ler um pouco mais. Tem algumas palavras que a gente não conhece, às vezes a Pro tá explicando, mas é para vocês lerem, tá bom? E aí a gente passa para as questões, que é com as suas palavras. A Pro adora ler o que vocês escrevem, já perceberam? Então vamos lá. Questão 1. O que são e onde crescem as hifas? Então, ó, tá aqui em cima, eu vou até mostrar onde tá, ó. O que é e aonde elas crescem. Primeiro parágrafo aqui responde sua pergunta. Não precisa copiar, gente. Vai lá, lê e escreve o que você entendeu, tá? Questão 2. Qual as importâncias... tá meio errado aqui, hein? Passou batido a concordância verbal. Então, quais as importâncias, ou qual a importância, acho que fica melhor, né? Dos fungos para o ser humano. Qual que é a importância do fungo para o ser humano? A gente está falando da importância do fungo para o ser humano desde o começo. Da semana passada, essa semana também. Então, pensa aí um pouco qual que é a importância, né, dos fungos para a humanidade e escreve aqui o que você entendeu, tá bom? É isso, gente. Beijo para vocês. A gente se vê no nosso próximo vídeo, que é na quinta semana, que a gente vai falar de outro tipo de micro-organismo, tá bom? Até mais!